Olá pessoal, bem-vindos ao canal Arquivos do Éden. Quando Jesus prometeu ao ladrão na cruz que naquele dia mesmo ainda estaria com ele no paraíso, uma questão filosófica temporal se instalou para nós, pois ao morrer, Jesus não subiu logo ao céu, mas desceria ao inferno, precisamente à mansão dos mortos. Ele ficaria 3 dias e 3 noites com seu corpo morto na tumba, mas seu espírito na mansão dos mortos. Jesus Cristo foi nosso substituto. Assim, ele não só teve que morrer em nosso lugar, como teve que descer para onde desceríamos e onde ficaríamos. Ele cumpriu esse propósito. Mas e o ladrão na cruz? Ele foi salvo e levado para o céu. No entanto, Jesus estava na mansão dos mortos aquele dia em que disse ao ladrão que estaria com ele no paraíso. Então, quem recebeu o ladrão no céu antes de Jesus chegar? Abraão? Os anjos? A questão do tempo é bastante relativa para o nosso mundo e o mundo espiritual. Quando o anjo Gabriel foi impedido por um demônio, chamado de Príncipe da Pérsia, de chegar até Daniel para lhe revelar a profecia das 70 semanas de anos, Gabriel disse ao profeta Daniel que ele havia sido enviado no mesmo dia em que ele pedira uma elucidação das Escrituras a Deus. Porém, disse Gabriel, o demônio o fizera oposição por 21 dias, 3 semanas. Não parece razoável que aqueles 2 anjos lutassem por 21 dias, mas que o tempo deles de luta equivaleu a 21 dias. Nessa linha de pensamento, os 3 dias e 3 noites que Jesus passou na mansão dos mortos pode ter sido apenas 1 hora. Há relatos de pessoas que passaram por problemas angustiantes como sequestro relâmpago, assalto, ou por um acidente que durou apenas 15 minutos ou menos, mas que para eles lhes pareceu uma eternidade. Além de um lugar, o inferno é também uma condição. Mas voltando ao tempo de Jesus na sua volta dos mortos, ao ressuscitar, ele pediu a Maria Madalena que não o tocasse, pois ele ainda não tinha subido ao Pai. Dessa maneira, a promessa para o ladrão de que ainda hoje estarás comigo no paraíso estaria valendo. Jesus, inclusive, ao sair da mansão dos mortos, ele pode ter subido direto ao céu, ao paraíso, em espírito, e depois descido à terra para ressuscitar seu corpo. Mas como ir ao céu e não se encontrar com o Pai? Vale lembrar que o Pai é maior que o céu, pois as Escrituras afirmam que nem os céus dos céus podem contê-lo. 2 Crônicas 6:18. Mas vamos ver o que Jesus também foi fazer no inferno, além de cumprir a substituição de nosso destino. Segundo o apóstolo Pedro em sua carta 1 Pedro 3:18, Jesus foi pregar aos espíritos em prisão que foram desobedientes nos tempos de Noé. Jesus foi proclamar sua vitória e lhes dizer que se crescem, ele os levaria dali. A Escritura não diz com essas palavras, mas se não fosse isso, por que Jesus diria que havia vencido se não fosse para resgatá-los? Não é da natureza de Jesus se orgulhar vaidosamente dos seus feitos. Ele sempre visa o nosso bem. Imagine um lugar na escuridão repleto de pessoas em agonia, vendo Jesus descendo do alto envolto em luz, para lhes dizer que o preço da redenção foi pago por ele. Na carta de Paulo aos Efésios capítulo 4, verso 8, diz que Jesus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Quem creu foi com ele. Quem não creu, ficou para trás. E assim é nossa vida ainda hoje. Ele subiu ao céu, se encontrou com o ladrão no hoje do tempo de Deus, como havia prometido, e em breve voltará novamente. Maranata, vem. Senhor Jesus.